A gente está partindo agora para o nosso segundo bloco, bloco com as especialistas de diversas áreas do agro e que vão tirar dúvidas pontuais, né, de todas nós aí relacionadas à sustentabilidade. Vou começar aqui pela Catarina, vou apresentá-la novamente. A Catarina Pires é Head de Assuntos Corporativos da Nutrim Soluções Agrícolas. Muito boa tarde, bem-vinda. Conta um pouquinho, né, de você aqui para a gente. Ai, que felicidade que está aqui, finalmente, de volta a esse super evento presencial. Então, em primeiro lugar, falar dessa minha felicidade de estar aqui na casa da Nutrim, nesse stand bacana, cercada de profissionais incríveis, para a gente falar de agricultura sustentável. Eu lidero na Nutrim a área de assuntos corporativos, a área responsável por toda a agenda ESG. Tenho o prazer de ter colegas incríveis trabalhando conosco nessa jornada. A Rita é uma delas, que estava aqui sentada aqui com a gente. Então, acho que nós vamos ter um papo super bacana para falar das oportunidades que nós temos, né, de fazer desse agro cada vez mais sustentável. Vou passando aqui o microfone? Por favor, fique à vontade. A gente recebe também a Beatriz Domeniconi, especialista em ESG para o agronegócio no Itaú BBA. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Bom, primeiro, super prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pelo espaço, pelo convite para participar desse painel. Acho que está todo mundo super feliz de voltar no presencial, né? Como você bem falou, é ótimo ter essa interação. Bom, eu sou engenheira agrônoma, sou zootecnista e desde 2011 eu atuo na área de sustentabilidade no agro. Passei já por alguns setores diferentes e passei pela pecuária, pela soja, pela cana. E hoje eu estou na área de produtos financeiros no Itaú BBA e sou responsável por construir a agenda de produtos verdes para o cliente agro. Então, pela primeira vez, na verdade, eu estou atuando fora da área de sustentabilidade, né? Eu sou uma pessoa de sustentabilidade numa área de negócios, o que é algo bem diferente e será um prazer aqui contribuir ou responder ou participar aqui dessa discussão com vocês pelo olhar hoje do sistema financeiro, mas com uma experiência passando por associações que representam os diferentes setores do agro. Atuei em algumas manutenções, negociações e manutenções de acordos setoriais, boas práticas com produtores rurais também. Então, como que os produtores aderem aos protocolos, aos programas de boas práticas, como que eles atendem aos critérios de indústrias e mesmo sistemas financeiros. E chegando até agora no banco, tendo a oportunidade de olhar para o setor produtivo e fazer algo diferente, né? Como que esses produtores podem ser apoiados tanto no processo de transição como reconhecidos dentro daquilo que eles já fazem. Acho que a gente vai ter um espaço aqui para falar, só uma breve apresentação pessoal mesmo, passando a palavra. Exatamente, a gente recebe também a Daniela Garcia, ela é CEO do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Daniela, boa tarde, bem-vinda, fica à vontade para se apresentar. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Então, como ela me apresentou, eu sou a Dani Garcia, CEO do Instituto Capitalismo Consciente. Nós somos uma ONG americana, está aqui no Brasil desde 2013, e nós falamos a iniciativa privada e a consciência das lideranças pelo impacto positivo que elas podem gerar em todo o entorno. Então, a gente fala sobre pilares da nova economia, a gente fala muito sobre ESG, e eu estou à frente do Instituto Capitalismo Consciente como a primeira mulher no Brasil e em todas as filiais mundiais, pela primeira vez desde março, e para mim é uma super honra, ainda mais estar aqui junto com todas vocês, mais do que nunca, né? Super representativo. E como profissão eu sou jornalista e sou uma pessoa de marketing especializada em narrativas de causas e propósitos e de causas humanitárias. Então, eu trabalhei nos últimos 10 anos com organizações do terceiro setor, institutos, fundações, para melhorar a forma de comunicar grandes causas e grandes propósitos para que isso se aproximasse mais da iniciativa privada. Até que eu cheguei aqui no capitalismo. Minha última passagem foi pelo Banco de Alimentos, então eu tenho um olhar também bastante grande para a questão do desperdício de alimentos e da produção alimentar. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação, viu? E a Aline Locks, que a gente já teve a oportunidade de conhecer, ela já conversou um pouquinho com a gente, ela é CEO da Produzindo Certo. Mais uma vez, boa tarde. Agora bem-vinda ao nosso segundo bloco aqui do nosso painel, Aline.
Olá, boa tarde a todas. Obrigada, Daiane. Estou super feliz de estar aqui com todas vocês. Acho que como a gente falou mais cedo, né, até ali na palestra, toda essa questão de colaboração, o antes da porteira, o depois da porteira, e essa colaboração com os produtores, ela é muito importante, né? A gente tem visto, né, as letrinhas aí, ESG, todas as empresas fazendo seus compromissos, e a gente entende que esses compromissos, de alguma maneira, tocam o produtor. De alguma maneira, também precisam dos resultados obtidos dentro dessas fazendas. Então, acho que essa conversa, essa colaboração, essa troca é muito interessante, muito importante. Então, estou super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, meninas. Sem dúvidas, Aline. Bom, e nosso primeiro bloco, né, foi aí com 3 produtoras rurais incríveis e elas já levantaram várias questões importantes, falaram da questão da mão de obra, dificuldade, preocupação também no investimento em assistência técnica para produção sustentável, a valorização no mercado, né, do produto certificado, enfim, várias questões, trouxeram aí um pouco da trajetória delas. Agora a gente vai para a parte das perguntas. Eu vou abrir aqui essa sessão, mas depois também a gente vai abrir espaço para a nossa plateia, então já vai deixando na ponta da língua aí as suas questões, as suas dúvidas, tá? Eu vou começar aqui com a Catarina, que está ao meu lado, falando, né, de um ponto que a gente levantou também no primeiro bloco, mas agora com a visão de uma especialista, em relação à assistência técnica, né, especializada, levar conhecimento para o produtor é um dos grandes desafios aí do agro sustentável. Então, Catarina, eu gostaria que você falasse para a gente como que a Nutri enxerga essa questão e como que é o trabalho de vocês para levar conhecimento para o produtor no campo. Obrigada, essa é uma pergunta deliciosa de responder. De fato, a gente tem uma grande oportunidade de fazer a diferença. A Nutri é uma empresa que atua no varejo agrícola, no setor de distribuição, revenda, né, como a gente costuma nomear esse setor, o que significa que a gente está muito perto, especialmente de pequenos e médios agricultores, ali lado a lado com eles, né? E no nosso modelo de negócio, a gente tem a sustentabilidade, a conformidade ambiental, as práticas agrícolas sustentáveis como parte do modelo de negócio. E isso faz toda a diferença. O que isso significa? Significa que todo o nosso time de campo que está ali, lado a lado com o cliente, e aí eu estou falando de quase, no caso da Nutri, são quase 1.000 pessoas no campo, lado a lado com o agricultor, com as agricultoras. Esse time de campo tem uma oportunidade incrível de levar conhecimento e também precisa estar preparado para escutar e aprender com o agricultor. Então, quando a gente fala de agricultura sustentável, em primeiro lugar, a Nutri é uma empresa super jovem, uma empresa nova. Então, uma das primeiras coisas que fizemos nesse início de empresa é garantir que esse time, esse pelotão aí de time de campo, está preparado para conversar com o agricultor sobre agricultura sustentável, sobre conformidade ambiental, sobre agricultura de baixo carbono. Porque se a gente bota esse pelotão no campo sem a preparação adequada, eles vão ouvir coisas dos produtores, não vão conseguir absorver e não vão ser capazes de ter essa troca, né? Então, a gente tem a oportunidade de ajudar o produtor a entender o valor daquela agricultura sustentável que ele já faz e faz muito bem, e também de fazer aquilo ainda melhor, né? Então, essa é a grande oportunidade que a gente tem de fazer a diferença. Estamos investindo muito. Esse ano a gente construiu dentro da empresa a Escola de Sustentabilidade, que nada mais é que um grande treinamento mandatório para todo esse time, nesses conceitos que eu falei aqui com vocês. Então, conformidade socioambiental, agricultura de baixo carbono, práticas agrícolas sustentáveis, para que esse time esteja super preparado para levar esse conhecimento para o campo, mas também para ter essa troca e esse diálogo de alto nível, né? Preparar esses agricultores para esse mercado de carbono que está chegando, e especialmente o pequeno agricultor, que ele não seja excluído
dessas oportunidades que estão surgindo, né? Então, quando a gente fala de distribuição e do setor de revenda, é essa a grande oportunidade que a gente tem. Esse time é o time que está próximo, que está lado a lado do agricultor, então esse time não pode estar focado só em venda e passar produto para frente, né? Precisa ter algo mais aí. E nesse caso, esse algo mais é a agricultura sustentável. Como é que a gente sobe essa barra? Como é que a gente amplifica isso, inclusive na sociedade? Como é que a gente aprende a falar disso? Muito já se faz de agricultura sustentável no campo, mas a gente ainda fala muito pouco sobre isso. Então, trabalhar também essa narrativa com o nosso cliente, como é que ele fala disso com orgulho, ajudar nisso também. Então, essa é a grande oportunidade que a gente vê para a nossa atuação. Estamos trabalhando bastante nisso, com esse pelotão, esse time de campo, que vai estar aí à disposição do agricultor para servi-lo, inclusive em como fazer uma agricultura mais sustentável. Só me permite fazer um adendo aqui, um complemento, Catarina. Fique à vontade, Aline. E aí, olhando para o lado também do produtor, de quem está recebendo essa assistência técnica, quem está, né, engrenando nesse caminho da produção responsável, uma vez que o produtor é engajado nesse caminho, ele tem uma percepção a médio e longo prazo de outros ganhos também, que em última instância serão ganhos também financeiros, né? Então, o que eu quero dizer? Essa é uma fazenda que ela vai ter uma melhor gestão. Então, é uma fazenda que vai ser mais eficiente, né? É uma fazenda que vai ter menos troca de funcionários, é uma fazenda que vai ser mais produtiva e, em última instância, mais rentável. Mas isso é algo que é perceptível para o produtor a médio e longo prazo. Não é para amanhã, né? Mas é um caminho. Então, e aí essa comunicação para levar essa percepção para o produtor no agora, ela é bastante importante. E eu acho, Aline, que trabalhar também com os parceiros que estão nessa jornada, né? Então, quando a gente fala que aquele negócio será mais rentável, né? A médio, longo prazo será um negócio de mais sucesso, é a oportunidade também que o agricultor tem de conseguir, por exemplo, financiamentos melhores, créditos melhores, ter uma remuneração melhor pelo resultado da lavoura. Então, ajudar o produtor a enxergar todo esse potencial que ele pode atingir com essa gestão mais sustentável, entender que esse é um caminho sem volta, né? Então, assim, é muito mais que uma tendência, né? Hoje o mundo inteiro pede, né, que essa produção agrícola ela seja cada vez mais sustentável. Então, está todo mundo olhando para isso. Então, a oportunidade que a gente tem de trazer parceiros, como a Nutri está aqui de mãos dadas com a Produzindo Certo e também com outros parceiros da cadeia, para que esses arranjos ao longo da cadeia eles possam ter impactos ainda maiores. Sem dúvidas, sem dúvidas. E até entrando agora numa outra questão que a gente já mencionou, como a questão do financiamento, do crédito, né? Eu vou chamar a Bia aqui para essa nossa parte aqui de dúvidas também. Bia, atualmente existe aí uma pressão crescente, né, em torno da vinculação de indicadores de sustentabilidade das propriedades para várias operações, né? Inclusive no crédito, e até foi mencionado aqui no nosso bloco anterior, né? Como é que o banco tem trabalhado essa questão, Bia? Boa, ótimo ponto. Vamos lá, eu acho que é válido a gente dar um passinho para trás antes de chegar na questão de financiamento, né? E falar um pouco sobre a percepção do mercado como um todo com relação ao tema sustentabilidade no agro. Eu acho que são vários diferentes entendimentos, né? O tema ele acaba sendo, na maior parte, abordado pelo seu viés de risco. Então, geralmente, quando se fala em ESG no agro, a maior parte da percepção das pessoas, e aqui eu estou falando de diferentes públicos, é um viés de risco. É o risco ambiental da produção do agro, é o risco social da produção do agro, é o impacto negativo que o segmento pode ter em termos do seu desenvolvimento, do seu crescimento. E eu acho que ainda pouco se fala, eu vou sempre defender o outro lado, né? Eu acho que ainda pouco se fala do impacto positivo das oportunidades, do viés de oportunidade, seja pelo olhar ambiental, seja pelo olhar social, que é um segmento, né, com uma importância indiscutível na economia nacional, no desenvolvimento social. E seja pelo viés de gestão e de governança também, que apesar de ser um tópico pouco falado, né, mais falado
recentemente, mas que tem sido também atrelado muito à questão negativa e não tanto a positiva. Eu acho que essa agenda ESG, o termo mesmo ESG, ele nasceu no ambiente financeiro como uma forma de como que as instituições financeiras conseguiriam ter mínimas responsabilidades ali para entender se o crédito que ela estava concedendo tinha algum impacto negativo, seja pelo viés ambiental, social ou de governança. E eu acho que, felizmente, esse olhar ele tem sido bastante revertido para o olhar de oportunidade. E especialmente no segmento agro, entendendo que o agro, a realidade brasileira do agro, ela é, de fato, muito mais no campo da oportunidade. Eu falo que o agro ele é um setor que ele se beneficia muito desse tema sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, porque, diferente de alguns outros setores, ele não precisa optar por ser sustentável ao invés de crescer. Ele não precisa optar por reduzir a sua produção, a sua produtividade, ao invés de ser mais sustentável ou mais verde, ou seja lá mais o termo que se queira usar. Pelo contrário, no agro as duas coisas elas caminham absolutamente juntas. Quanto mais produtiva eu sou, quanto melhor eu produzo, quanto melhor eu utilizo os meus recursos naturais, sociais, financeiros, mais sustentável eu sou. Melhor impacto eu gero, né? Maior impacto eu gero, melhor resultado eu gero. Então, eu acho que essa mudança de perspectiva, ela tem começado a ser trabalhada pelo olhar do banco. Então, o banco, ele está num momento de transição, aqui eu não estou falando só o Itaú, mas acho que todos os bancos, eles estão em momentos de transição, de sair um pouco daquele papel de goleiro e de fazer aquela visão de gestão de risco socioambiental, que ela vai sempre existir para todas as operações, independente de serem do agro ou não, né? Ela é uma visão que ela é necessária para toda e qualquer operação, mas ir também para um campo de ataque, para um campo de como que eu posso tratar esse tema da forma de oportunidade e auxiliar no processo de transição do setor para uma adoção das melhores práticas, né? Então, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, eu acho que como que o banco vai atrelar esses critérios? Eu vejo sustentabilidade, o tema ESG, o tema sustentabilidade, enfim, no agro, pelo menos com três camadas, né? Eu tenho a camada do compliance, então as principais legislações que recaem sobre o segmento agro, vamos pensar na ambiental, na trabalhista, nas questões sanitárias, tributárias. Compliance é compliance. Vai ser sempre visto pela ótica de risco socioambiental. Que no Brasil já é bastante coisa. E que no Brasil já é coisa demais e que pouco se fala também, né? Pouco se compara com relação às exigências externas. Mas sair do só compliance e ir para cima, eu não costumo eu não costumo falar sobre as adicionalidades ambientais ou sociais, mas eu passo para a camada de produtividade, ganhos de produtividade, e na última camada eu costumo colocar, e ela se mistura um pouco com a segunda, que são as inovações que a gente tem visto no campo em todos os aspectos. Gente, internet das coisas misturada com produção de pecuária no campo. Sabe, a gente tem visto conexões de tecnologia e de inovação que têm trazido resultados incríveis e que têm possibilitado uma conexão maior do que é o sistema produtivo com o que é o consumo final. Porque, querendo ou não, a gente tem visualizado aqui uma população crescente, cada vez mais concentrada no ambiente urbano e cada vez mais desconectada dos sistemas produtivos de alimentos e fibras e combustíveis, enfim. Então, a gente não tem esse vínculo, né? Então, eu acho que a ótica de sustentabilidade hoje ela tem sido muito trabalhada na oportunidade, e o banco tem uma oportunidade muito grande nos campos de crescimento e em produtividade e aplicação de inovação no campo. É nessa área que a gente vai atuar com crédito verde ou crédito ESG, ou seja lá o nome que se queira dar para esse campo, mas sempre focando em aumento de produtividade e ganhos de inovação no campo, que a gente entende que a gente vai ter uma externalidade positiva muito grande.
Maravilha, Bia. Muito obrigada, viu, pela sua resposta tão completa e trazendo tantos pontos importantes, né, para a gente refletir também. E aí eu gostaria de falar um pouco agora com a Dani também, falar um pouco mais, né, sobre o trabalho do Instituto Capitalismo Consciente. Ô, Dani, como você acredita que o produtor ele pode se engajar na prática, né, no Instituto Capitalismo Consciente? Ok, boa pergunta. Mas antes eu gostaria de explicar o que é capitalismo consciente, né? Porque a maioria das pessoas acaba não conhecendo, né? Então, como eu falei, é um movimento americano que começou em 2010, Estados Unidos, chega aqui no Brasil em 2013. E o capitalismo consciente, ele pretende chamar a atenção da iniciativa privada, seja ela qual for, de qualquer segmento, para o quanto de impacto ela pode gerar e o quão protagonista ela pode ser na sociedade de uma forma geral. Então, só para a gente poder relembrar, a gente vive no capitalismo há 200 anos e a gente teve saltos enormes de transformação, de tecnologia, de sucesso no globo, né? A gente tem hoje um mundo que é completamente diferente de 200 anos atrás, muito proporcionado por capitalismo, ou seja, por negócios que com a livre oportunidade geram riqueza e podem distribuir riqueza, podendo incluir todos os grupos nisso. No entanto, é fato também que o capitalismo abre fissuras e apresenta grandes desigualdades no mundo inteiro. Então, a gente tem hoje grandes diferenças de renda, grandes diferenças de acesso à tecnologia, à informação, à educação e uma série de outras coisas que são males da sociedade. A gente entende que governos, nem organizações do terceiro setor juntas, vão conseguir corrigir a rota dessa economia. Então, precisamos chamar a atenção da iniciativa privada, que tem o poder econômico, o poder da abertura de oportunidades, para que a iniciativa privada nos ajude, ou ajude o globo, a corrigir a sua rota. Então, a gente sabe que hoje, né, o contrato social novo das empresas é olhar para as pessoas e olhar para o planeta. A gente não tem outro planeta e todos os negócios são pessoas. A gente ouve aqui falar o tempo todo sobre isso. Então, por que não ter uma liderança em toda e qualquer empresa que esteja atenta ao seu poder de impacto? E o Instituto Capitalismo Consciente fala sobre isso. Então, uma empresa ou um negócio é capitalista consciente quando ele tem um propósito maior à sua frente. Então, entende o motivo pelo qual ele existe, para muito além do produto ou do serviço que ele presta. É um negócio que tem um líder consciente, que usualmente levanta a bandeira por esse propósito e personifica esse propósito na sua forma de ação, na sua forma de fazer gestão. É um negócio que está orientado para stakeholder, como a gente fala, que olha para os grupos de interesse ao redor da empresa. Então, entende a importância de cada um dos grupos que está envolvido com a empresa. Isso ficou muito claro na pandemia, né? Na pandemia, por exemplo, todos os negócios, quando tiveram que fechar as portas por conta do lockdown, imediatamente olharam para os seus colaboradores. Falaram, puxa, o que a gente vai fazer com os colaboradores? Como é que a gente mantém? Como é que a gente paga? Como é que a gente mantém a nossa cultura? E, na sequência, pensamos nos fornecedores. Como é que a gente paga o fornecedor? Como é que a gente mantém o fornecedor engajado? Como é que a gente pode pagar para que ele não quebre, né? E aí, assim por diante. Ou seja, uma empresa é capitalista consciente quando ela tem noção da importância que todos esses stakeholders fazem no seu próprio negócio. E, por último, tem uma cultura dentro dela que faz com que o caminho seja longevo. Então, quando a gente olha para um negócio que está atento a todas as relações e que essas relações sejam relações de valor compartilhado e que gerem bem-estar e sucesso e faça circular riqueza entre todos, a gente olha para um negócio que já é capitalista consciente, que tem noção de que tudo que faz pode gerar impacto positivo. E, obviamente, os grandes negócios do agro e os pequenos negócios no agro estão intrinsecamente envolvidos nisso. Então, veja só, o agro gera 27% do nosso PIB, emprega 19 milhões de pessoas no Brasil, foi responsável em 2020 por 100 bilhões em exportações. É uma potência. E dentro dessa potência, a gente tem negócios de diferentes tamanhos, né, e de diferentes setores específicos, nichos, mas todos eles orientados para tratar com pessoas e para tratar, em alguma forma, com o planeta. Então, quanto mais impacto este gestor do agronegócio gere no seu entorno, melhor será. E o Instituto fala para esses líderes, conscientiza esses líderes sobre o impacto que eles podem gerar. Então, nós somos um gerador de conteúdo para líderes que queiram cada vez mais se aprofundar no que podem ser melhor e no que podem fazer os seus negócios serem melhores e gerarem riqueza.
A Aline aqui do lado faz parte do meu corpo de conselheiros deliberativos. E é uma querida porque ela traz para nós sempre esse olhar para o agro, que já é intrinsecamente ligado com a sustentabilidade, como a minha colega aqui ao lado falou, e que precisa cada vez mais ter noção do quanto isso pode ser expandido, do quanto isso é absolutamente relevante para todos os brasileiros. A gente tem a agenda verde brasileira, pode ser uma potência, a gente pode ser um país absolutamente protagonista nisso, mas para isso a gente precisa do envolvimento do agro nisso. Então, capitalismo consciente, sim, sempre, na veia, aqui olhando para todos os protagonistas do agro. O Dani, no caso de muitos produtores, eles já estão engajados na causa do Instituto e só não sabem, né? Como você mostrou aqui pra gente. Exatamente. A maioria das empresas, quando escuta a gente falar, fala, poxa, mas eu já sou capitalista consciente, o que eu faço? Aproxime-se do capitalismo consciente, porque a gente tem pouquíssimos representantes do agro perto de nós e a gente precisa de mais representantes, né? A gente precisa de mais mulheres representantes do agro também junto conosco, né? Engrossando aqui o nosso caldo para que a gente possa fazer com que esses negócios girem ainda melhor e de uma forma ainda mais sustentável, né, em todos os aspectos. Com certeza. E Aline, falando um pouco mais, né, sobre a participação da mulher, o papel dela, como que você enxerga, né, o papel das mulheres hoje no engajamento das propriedades rurais em relação às questões que envolvem a sustentabilidade? Bom, a gente tem visto um número crescente de mulheres à frente dos negócios, né? Inclusive não somente nas empresas, né? Atuando então no setor empresarial, mas dentro das fazendas também, né? Administrando, tomando a liderança dessas fazendas. A gente acabou de ouvir aqui, né? Algumas mulheres fazendo isso. E eu sempre falo que a mulher no agro, ela vive a vocação dela de cuidar, né? Porque tudo que envolve plantar, colher, cuidar, olhar para o meio ambiente, olhar para as pessoas, para os colaboradores, requer cuidado. Então, acho que isso já está na gente, né? Isso já está nas mulheres. Então, quando a gente olha essas propriedades que são lideradas por mulheres, é nítido, esse cuidado, ele fica muito nítido, né? A gente viu aqui a Cláudia falando, e a Cláudia representa milhares de outras mulheres que estão fazendo isso também dentro das porteiras. Maravilha, Aline. Bom, daqui a pouco eu já vou passar também para vocês da plateia poderem fazer perguntas aqui para as nossas especialistas. Antes de passar o bastão para vocês, eu gostaria só de tirar uma dúvida aqui com a Catarina. Ela comentou com a gente, né, da Escola da Sustentabilidade que vocês abriram. E, Catarina, no futuro, será que a gente também vai ter uma escola de sustentabilidade para os produtores? Olha aí, lançando o desafio, que bacana. Claro, temos que ter. E eu acho que, não só numa posição aqui bem humilde, não só para ajudar o produtor a fazer melhor, mas também para aprender com o produtor. E para também trazer esse espaço, como, por exemplo, os centros de experiência da Nutrien, que estão espalhados aí pelo Brasil afora, para que nesses espaços a gente possa trazer conteúdo, mas também ser esse espaço de troca de experiências sobre agricultura sustentável. Então, o agricultor tem evoluído nessa jornada na cara e na coragem, né? E tem muito conhecimento aí. Então, acho que a Nutrien, nesse nosso modelo de negócio, a gente tem essa ambição de poder fornecer esse espaço para que haja essa troca enriquecedora. Então, sim, para quem fez a pergunta aí, sim, a gente começou dentro de casa, garantindo que tenhamos aí o time melhor capacitado para ajudar o produtor a trilhar esse caminho de agricultura sustentável, mas também esse conhecimento não vai ficar só dentro de casa. A gente precisa levar isso para o produtor, dividir o que a gente sabe e aprender a também beber um pouco dessa fonte, né, de todo esse conhecimento que já está no campo. A Beatriz falou aqui, né, dessa ambição que temos, né, como país, da gente ir além da conformidade ambiental, a oportunidade que nós temos, né, de subir a barra e de ir além da conformidade ambiental, mas sem deixar ninguém para trás. E a gente sabe que tem ainda uma parcela significativa de produtores que não estão com a conformidade socioambiental, especialmente pequenos produtores, né? E acho que ninguém quer deixar essa turma para trás. Então, temos aí esse objetivo, acho, comum na cadeia, né? De ponta a ponta, de ajudar a não deixar ninguém para trás e trazer esse produtor que ainda tem muita dificuldade em navegar nesse emaranhado de legislação, porque não é fácil, todos nós sabemos aqui
que não é fácil navegar nesse emaranhado de legislação socioambiental, ajudar o produtor a chegar na conformidade, para aí sim poder ultrapassar a conformidade e ter acesso a uma série de benefícios, inclusive financeiros, que estão sendo construídos ao longo da cadeia como reconhecimento e premiação desse produtor. Maravilha, que bom que a gente pôde dar esse spoiler aqui, né, no nosso painel também. Bom, e para vocês que estão nos acompanhando aqui, eu gostaria de saber se você já tem dúvidas, se alguém já quer fazer uma pergunta aqui para uma das nossas especialistas, né, podendo aí falar de assistência técnica, de financiamento, crédito, capitalismo consciente. Alguém quer fazer uma pergunta agora? Temos uma pergunta ali atrás? Pode usar um dos nossos microfones aqui, fica à vontade, fala seu nome e para quem que é a sua pergunta. Meu nome é Alexandre, eu trabalho na Nutrim, sou CTV, né, consultor técnico de vendas. E nem uma pergunta, queria até fazer um posicionamento linkando todos os assuntos. O quanto o produtor já faz esse capitalismo, né, consciente. Eu trabalho na região cafeeira e geralmente são pequenos produtores e eu consigo ver propriedades com até 50% da sua área verde e preservada e ele não quer... tem esse carinho pela essa reserva e prefere não desmatar. E já linkando com o seu ponto, eu participei de um estudo com mais de 3 mil hectares de custos de fazenda cafeeira e nele a gente notou que os mais sustentáveis, os produtores que conseguem fazer esse manejo de braquiária no meio do café, aplicação de baixa vazão, eles geralmente têm mais rentabilidade, eles produzem mais e linkando lá com o que a Catarina falou, eles não só têm mais lucro, mas os compradores também estão pagando muito ágil nesses produtos finais. Então está muito bem linkado, a conversa está tudo... o que eu vejo eu como linha de frente no campo, está muito bem desenhado. Assim. Parabéns pela posição de vocês. Tá amarrado, né? Tá tudo amarrado. E com o que a Daniela falou também, né? Desse consumidor ficando cada vez mais consciente. Então, você imagina que eu vejo isso dentro de casa pelas crianças, né? Sou mãe de 2 adolescentes e eles estão interessados em saber, eles são muito curiosos, fazem perguntas super difíceis, né? Da onde que as coisas vêm, como que foram feitas, o que foi aplicado, quanto custa. Então, assim, como é que o produtor ganha dinheiro, como é que o filho do produtor vai continuar ali produzindo aquele leite, enfim, são perguntas difíceis. Então, essa geração que vem aí de consumidores ainda mais conscientes e mais demandantes, né, de que haja uma cadeia sustentável em cada coisa que é consumida, né, eu acho que por isso que eu falei que é muito mais que uma tendência, já é uma realidade e a gente precisa caminhar nessa jornada sem deixar ninguém para trás. A Euromonitor da Inglaterra fez um estudo ano passado, mais de 43% do público europeu tem pagado mais para quem tem uma produção mais sustentável, né? Isso já é realidade mesmo. Maravilha, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui conosco, Alexandre. Bom, e eu quero também engatar uma questão aqui com a Beatriz, né? A gente viu já no primeiro bloco que a questão de crédito, financiamento, traz aí várias dúvidas para os produtores, as produtoras. E Bia, você acha que a gente caminha aí para um dia, né, ter um crédito incentivado para os produtores responsáveis, que atuam, né, de acordo com as boas práticas socioambientais? Com certeza, gente. Hoje eu acho que eu consigo... Eu fico até feliz de poder responder isso com certeza mesmo, né? Porque até pouco tempo atrás eu acho que a gente sempre ouviu promessas, né? O que eu sei é que hoje, pelo menos falando aqui pelo Itaú, a gente está justamente numa agenda de construção para que isso seja possível, né? Eu acho que e até corrigindo um pouco, né, aquele comentário de ir além da lei, eu acho que não é exatamente esse o ponto. Quando eu falo que a gente pode fazer mais do que o que a lei pede, não é fazer mais em termos de atender a uma régua mais alta, mas eu sempre olho para o agro com práticas independente da lei e que são práticas que não me conferem risco, mas que me conferem justamente oportunidade. Então, assim, pensando em agro que emite menos emissões, é o agro que produz mais.
Então, é nesse ponto, é nesse aspecto que eu quero dizer em fazer além do que a lei pede. A lei pede para manutenção de vegetação e assim por diante, mas com relação à prática que eu estou adotando na minha área de produção, né? O que eu posso fazer ali que é diferente e que gera um valor maior do que apenas a produção em si. Mas eu estou melhorando a qualidade do meu solo, eu estou mitigando as emissões daquela região, eu estou aumentando a eficiência do uso da água naquela região, eu estou tornando a produção como um todo mais resiliente, e isso é bom para todo mundo. O sistema financeiro tem visto isso com um olhar de melhoria de ambiente de negócio. De fato, um produtor que adota essas práticas, ele realmente merece ter uma condição diferenciada de crédito, e aqui eu não estou necessariamente falando apenas de taxa, tá? Eu tenho aprendido bastante sobre isso, tá? Falei pouco sobre o meu histórico aqui, mas eu não venho do sistema financeiro, eu vim parar no banco por ter atuado em sustentabilidade no agro ao longo de muito tempo, e com a missão justamente de fazer essa conexão. O que é possível eu conectar com o sistema financeiro? O que pode ser considerado sustentável e como que eu faço essa conexão com os instrumentos de crédito? A estrutura não está pronta, e não está pronta para ninguém. Eu acho que foi, de fato, um processo moroso, né? Demorou muito, muito tempo para que, de fato, as instituições financeiras internalizassem isso e que passassem a construir realmente algo que vá chegar no produtor. Hoje, e aí falando pelo banco, né, pelo Itaú BBA, hoje o que a gente construiu e iniciou o processo, como o Alexandre comentou, tem muitos produtores que têm mais do que a preservação que a lei exige. E eu passei pelo menos 10 anos ouvindo do produtor a seguinte frase: mas o que eu ganho com isso? Se eu posso desmatar, o que eu vou ganhar em não desmatar? Eu tenho direito de uso dessa terra, eu tenho oportunidade de negócio para fazer aqui, e ninguém está me reconhecendo isso. Que raio de serviço ambiental é esse que o mercado não reconhece, né? Essa foi uma angústia que eu trouxe quando eu vim para o banco. Eu falei, gente, não é possível que o banco não consiga fazer nada por isso, né? O primeiro produto que nós lançamos na agenda de produtos verdes para o agro foi justamente um produto para reconhecer produtores que possuem excedentes de reserva legal. Então, hoje, um produtor rural que possui um excedente de reserva tem sim uma taxa diferenciada no IBBA. Isso hoje é fato, foi o primeiro produto que a gente conseguiu colocar na prateleira e que de fato a gente consegue dar essa resposta para o mercado. Não é um pagamento por serviço ambiental, não é um equivalente ao que aquilo representa em termos de serviços ambientais, não. Mas é a primeira sinalização, uma sinalização inédita do mercado de que o sistema financeiro está tendo um olhar diferenciado para esse produtor. Porque entendendo que esse produtor sim está abrindo mão de uma oportunidade e de um direito de uso da terra dele. Então, esse é um primeiro produto, é um produto, óbvio, focado numa questão de excedente da legislação. E outros produtos estão sendo direcionados para o que eu falei aqui algumas vezes, que são as práticas de produção. E que a gente entende que são práticas que, sim, melhoram, otimizam a utilização de recursos naturais, melhoram o impacto daquele sistema produtivo. Então, eu sou capaz de produzir mais em menos área, eu sou capaz de trazer mais rentabilidade para o produtor e eu sou capaz de reduzir o impacto. E aqui eu estou falando só do aspecto ambiental, né? O que é basicamente uma tendência que a gente acaba sempre caindo nela, tocando sempre na questão ambiental. Mas a gente sabe que um produtor que tem boa gestão de forma ampla do seu sistema de produção, ele também é um produtor melhor em termos de olhar de cliente. Ele é um produtor que me oferece menos risco, ele é um produtor que provavelmente vai ter uma resiliência no sistema dele de produção, uma probabilidade muito menor de sofrer com uma quebra de safra, por exemplo, em um evento extremo climático. É um produtor que ele merece sim ter uma tratativa diferenciada conosco. Então, a construção está sendo nesse sentido e não no sentido de apenas ter o olhar realmente do que ele faz além da legislação. Eu acho que esse é um ponto que precisa sim ser olhado, ok, mas eu quero olhar o que ele faz de melhor no sistema para produzir a soja que ele produz, o algodão que ele produz, o café que ele produz, o produto que seja, mas assim, no negócio dele, o que ele faz melhor a cada dia, né, para fazer uma melhor gestão de funcionários, uma melhor gestão de recursos e de insumos, e que torna o negócio dele mais
perene, né? Eu gosto de sempre relacionar o termo sustentável, né, sustentabilidade, à perenidade. E isso na agricultura é muito verdadeiro, né? Então, acho que é isso. E Aline, só gostaria que você complementasse um pouco, porque é exatamente isso que o produtor busca, né? Essa visão diferenciada para o trabalho que ele vem desenvolvendo, essa valorização, esse reconhecimento e também em recursos, digamos assim, né? Sim, Daiane. E aí tem um ponto que eu costumo frisar, que é importante que o produtor também tenha o alinhamento dessa expectativa, que não existe uma bala de prata para sustentabilidade, né? Então não é uma iniciativa, por exemplo, num banco que vai dar uma taxa diferencial para esse produtor, que vai resolver todos os problemas ou atender todas as expectativas desse produtor. Então esse conjunto de iniciativas que é bastante importante e que vai fazer diferença no final do todo para o produtor, né? E essa questão de reconhecimento dos serviços ambientais, né, também é algo que o produtor também precisa alinhar essa expectativa, que isso nunca vai ser competitivo com a rentabilidade da produção para aquilo que aquela fazenda produz, né? Mas pode ser um complemento de renda, pode ser algo que vai ajudar o produtor a ter perenidade, sim, né? Então é muito importante que o produtor tenha esse alinhamento de expectativas também em relação a esse reconhecimento pelos resultados ambientais. É muito legal que isso já está começando a acontecer, que o produtor já está vendo isso realmente acontecer de fato, né? Até um tempo a gente não tinha fatos para mostrar e dizer, não, realmente isso está sendo reconhecido, então o produtor ficava muito só escuto falar, mas acho que esse alinhamento da expectativa, a gente gosta sempre de repassar isso para os produtores, né? Ainda aproveitando esse gancho, Aline, eu tenho uma pergunta aqui de milhões, viu? Que eu ouço muitos produtores fazerem, que é quando o produtor vai ganhar dinheiro com crédito de carbono, Aline? Ó, eu só vi um monte de gente fazendo assim. Essa pergunta é para quem? Vamos lá, me ajuda, Bia. Todas fiquem à vontade para complementar também, para nos ajudar e ajudar as produtoras que estão aqui com a gente. Bom, mercado de carbono. É um termo que está todo mundo ouvindo falar, carbono, carbono, carbono. Parece que o carbono vem para revolucionar tudo e aquilo que eu estou falando vai ser a bala de prata da sustentabilidade. Não, vamos com um pouquinho mais de calma. Primeiro que o carbono é um importante indicador de boas práticas na propriedade, né? Então, quanto mais essa propriedade está ali colocando práticas que né, por exemplo, no solo, esse solo está absorvendo esse carbono, é um indicador de boas práticas, que o produtor está indo bem e que a fazenda dele vai ser mais produtiva. Então, isso é bastante importante. Ganhar dinheiro com o mercado de carbono ou com crédito de carbono, a gente tem duas possibilidades falando de uma fazenda. É relacionado àquilo que o produtor tem do excedente de reserva legal, né? Então, a gente tem lá o carbono estocado lá na floresta, né? Então, a floresta tem lá carbono e, além do que ele precisa ter de vegetação nativa na fazenda pela legislação, então, o excedente de reserva legal desse produtor pode ser contabilizado para projetos de crédito de carbono. Ah, mas e a minha reserva que eu já tenho a obrigação por lei? Pode? Não, porque a gente fere um critério aí dos projetos de carbono que é a tal da adicionalidade, né? Então, o que é isso? Você precisa ter algo adicional. Se no seu país é uma obrigação legal que você tenha X% da sua fazenda preservada, você já tem que fazer isso de qualquer forma, né? Então, não tem esse critério de adicionalidade. Então, sempre pensar então nesse adicional. Ainda nesse ponto, é preciso ter uma área significativamente grande de excedente de floresta legal para compensar que esses projetos sejam de fato executados, porque você precisa escrever um projeto, aprovar esse projeto, você precisa fazer medições, né, desse carbono, então tudo isso tem um custo muito alto associado. E tem uma métrica aí que diz que para áreas de cerrado, por exemplo, você precisa de um excedente de pelo menos aí de 3 a chegando a 10 mil hectares para que isso se torne viável projetos de crédito de carbono, né? E aí a gente tem toda uma questão que está sendo trazida à tona também, que é o carbono no solo, né? Então, a partir de boas práticas, você consegue ir absorvendo esse carbono no solo. Mas também, para se desenhar um projeto de carbono, né, nesse viés, também tem um alto custo associado, né? A gente fez um projeto em parceria com outras duas empresas, fazendo testes, fazendo toda essa medição de carbono no solo, e a conclusão que nós chegamos é que o projeto ficou 7 vezes mais caro do que o valor daquele crédito de carbono no mercado. Então, não tem uma viabilidade
ainda econômica. Tem muitas empresas trabalhando, buscando novas tecnologias para fazer essa medição. E aí o último ponto aqui adicional, que entra também nesse critério de adicionalidade, é que tem muita gente dizendo que, por exemplo, a prática de plantio direto, né, que permite a gente colocar esse carbono no solo, já também não tem mais adicionalidade no Brasil, porque o Brasil já é um país que já adota essa boa técnica já há quase décadas, né, enquanto outros países ainda não. Então, poxa, na reserva legal tem que ser a mais. Se eu já estou fazendo tudo certo no solo, é porque eu já faço há muito tempo. Então, é muito importante a gente ver iniciativas, por exemplo, como essa que a Bia falou, que vai além disso, né? Que está ali querendo premiar, bonificar, incentivar esse produtor a partir das boas práticas que ele está implementando. Então, acho que aí está o gatilho, né? Enfim, Bia, se quiser complementar, mais alguém? Acho que você tocou em vários pontos, aliás, em todos os pontos que são muito relevantes nesse tema de mercado de carbono, né? O mercado de carbono realmente, desde que eu, pelo menos, comecei a atuar na área de sustentabilidade no agro, ele é a promessa do ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3, daqui não sei quantos. Hoje eu confesso que realmente ele está mais presente, ele está realmente mais possível do que o que ele esteve há pouco tempo. Tá? Ele ainda tem alguns desafios bastante significativos e hoje nem tanto com relação às metodologias, que aliás era um grande desconforto aqui do Brasil, porque grande parte das metodologias de medição e de quantificação do carbono, elas foram desenvolvidas em ambientes subtropicais, né? Não em regiões com agricultura tropical como é a nossa. E a questão do carbono, especialmente do carbono no solo, ela é uma questão muito dependente de características de solo e de clima. Então, o sistema de cultura, né, o sistema de cultivo, ele interfere absolutamente no quanto que você vai conseguir estocar de carbono ou não no solo. E as metodologias que antes eram utilizadas para fazer esses cálculos eram desenvolvidas em Europa, Estados Unidos, enfim, outras regiões que não necessariamente estavam adequadas. A gente sempre usou muito o termo, né? Não tinham sido tropicalizadas, né, para a agricultura que nós praticamos aqui. Esse ponto ele está bem mais pacificado. Hoje a gente tem muita metodologia disponível e metodologias bem adaptadas às nossas práticas aqui utilizadas no Brasil. O que hoje é o grande gargalo e que a Aline bem colocou? As metodologias não para quantificar, mas para fazer as amostragens, para fazer os monitoramentos, elas são realmente metodologias hoje muito caras e difíceis de serem escaladas. Então, hoje a gente tem um custo para conseguir fazer uma amostragem. O Brasil ele não tem um tipo de solo muito homogêneo. Nós temos manchas de solos, assim, a cada meio metro a gente troca 3 vezes de solo. Então, a gente tem uma questão técnica de amostragem que dificulta esse processo e que encarece o processo. Então, muitas vezes a gente vai ter uma estrutura para conseguir quantificar, monitorar e acompanhar a evolução daquele carbono no solo que não vai justificar por conta do valor desse crédito no mercado. O que eu, tecnicamente aqui, aí muito mais falando como agrônomo e não como alguém de um banco, mas pensando da seguinte forma, por qual viés que eu optaria a trabalhar? Não pelo crédito de carbono. Eu acho que o crédito é algo que a gente não deve mirar como objetivo. Ele deve ser uma consequência ou algo... É errado usar esse termo, mas algo marginal ao meu negócio. O que eu devo mirar? Nas práticas que são potencialmente geradoras de crédito de carbono por gerarem um delta de emissões. Então, essas práticas, elas já são comprovadamente práticas que trazem resultado de produção e produtividade. E aí sim eu tenho um número para dar para o produtor, e que não é uma promessa de mercado de carbono. É uma promessa de sacas de soja por hectare, é uma promessa de arroba de algodão por hectare e assim por diante. É o que eu tenho mais material. Então, se a gente caminhar para uma agricultura menos intensiva em emissões, naturalmente eu vou tornar a agricultura mais passível de projetos potencialmente geradores de crédito de carbono. Mas o crédito de carbono ele tem que ser algo que é um resultado possível, né? Além daquele que eu vou ter com um ganho de produção e produtividade. Então, assim, eu não sei se eu me fiz clara nessa parte, mas eu entendo que o foco aqui tem que ser no potencial
de produção, de fato, que a gente já vai estar fazendo muito, a gente já vai estar usando, práticas, né? exato, nas boas práticas de manejo de solo, práticas de utilizar melhor os recursos que nós temos, agricultura de precisão. A gente tem uma série de tecnologias e de ferramentas disponíveis hoje para os nossos sistemas de produção que dariam um gap de produtividade gigantesco. Alguns setores muito mais do que outros, né? Vide a pecuária, que tem uma oportunidade gigantesca de melhorar seus balanços de emissões, seus balanços, né, de gases de efeito estufa, só com cerca e manejo de rebanho. Não precisa fazer muita coisa, né? Divide o pasto e já tem um impacto gigantesco. Então, Catarina, você gostaria de complementar? E a gente tem pergunta ali na plateia daqui a pouco. Aí eu quero. Não, falaram tudo aqui. Quando a Aline estava falando, já me deu aquele ciricutico. Eu falei, quero falar também. Veio a Beatriz, disse tudo que eu queria falar. Mas eu queria só dizer o seguinte: essas práticas agrícolas sustentáveis, né, associadas a essa agricultura de baixo carbono, já estão sendo reconhecidas por parceiros da cadeia. Então, está aqui, a Beatriz falou de ferramentas financeiras que reconhecem, que o Itaú tem, que reconhecem essas práticas agrícolas sustentáveis. Na Nutri, nós estamos desenhando isso também. Como é que a gente pode dar algo a mais, né, no nosso pacote de ferramentas financeiras, oferecer algo a mais, algum tipo de reconhecimento para aquele agricultor que está recuperando a área degradada, a área de pasto degradado, que está trabalhando com práticas agrícolas sustentáveis, fixação de nitrogênio no solo, uso de biológicos, além do plantio direto, enfim, como é que a gente pode reconhecer isso? E eu acho que se todo mundo na cadeia, todos os elos da cadeia passam a reconhecer financeiramente, né, a adoção dessas práticas agrícolas sustentáveis associadas a uma agricultura de baixo carbono, a gente traz para o hoje essa agricultura de baixo carbono sem necessariamente estar focando no crédito de carbono em si, que a gente sabe que está lá para médio e longo prazo. Mas a gente antecipa e traz para o hoje esse dinheiro, né, essa grana, essa remuneração que está todo mundo de olho, né, em acessar o quanto antes. Maravilha, Catarina. Realmente é um tema, né, que acende aí muitas dúvidas, que atrai o interesse de muita gente. A gente tem uma pergunta ali na plateia, fica à vontade, por favor. Qual o seu nome? Para quem quer a pergunta e de onde você é? Oi, pessoal. Eu sou a Tatiana Minardi, eu sou presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Itabirito e Ouro Preto, em Minas Gerais. Estou aqui com várias presidentes de sindicato de produtores de Minas, olha, todas elas aqui. A gente veio na nossa primeira missão técnica, porque a Federação de Minas está criando uma área específica para trabalhar com mulheres. E de 378 sindicatos em Minas, a gente tem somente 20 presidentes, mas é o nosso maior número até hoje, né, meninas? E aí eu botei lá no nosso grupo, vem gente, vem aqui que vai começar aqui. Que eu estava falando com a Aline antes de começar. Que eu já tinha visto que vocês iam estar aqui hoje. Para mim é muito importante. Eu sou cientista social, produtora, e estou fazendo a formação de multiplicadores do Sistema B. E aí perguntei para elas, olha, como que eu posso levar ali, né? Como que eu posso fazer isso, né? Assim, levar essa consciência, não da certificação B em si, mas das boas práticas para o agro. Porque quando eu comentei isso, né, entre os alunos da formação, todo mundo tipo, você vai levar isso para o agro? E essa visão mistificada, né, que ainda existe muito forte. Mas a minha pergunta, assim, é para a Catarina. Porque eu perguntei para a Aline, né, como podia fazer. Se te ouvindo, Catarina, eu fiquei com vontade de te perguntar se a gente pode sair daqui hoje com um encontro marcado online para a gente pensar uma escola de sustentabilidade, um projeto piloto de uma escola de sustentabilidade para agir direto ali com os produtores. Eu entendi que vocês estão fazendo isso para os colaboradores da Nutri, certo? Certo. Só que via sindicato, assim, o nosso papel é ser ponte com os produtores para soluções reais.
Então, eu queria que você... Eu sei que talvez você não vai poder responder isso agora, mas eu queria... Não, aqui é assim, Marcar um lançou o encontro. desafio, a gente garra e dá um jeito. Viu, Aline? A nossa reunião pode ser ampliada agora. Bora! Convidar bora. também, né, a Beatriz e a Daniela para a gente fazer essa conversa inicial e todas nós, porque a gente está... Esse é o nosso papel como presidente de sindicatos de produtores, né? Senão a gente sai daqui com um monte de dúvidas e possibilidades, mas sem algo palpável que a gente possa levar depois para casa, assim, né? A gente pode começar, né? Pegar assim, olha, a Renata está aqui, 10 mil litros de litro dia que ela faz. Como será que a gente pode começar, né? Várias outras presidentes aqui, produtoras, café, né? Como a gente pode começar para depois a gente ter boas histórias para contar de pessoas que estão pertinho da gente, que mais tarde, né, lá na cidade dela, ela vai fazer, gente, mas a Renata fez e olha como ela está tendo sucesso. Eu sempre falo, olha, gente, e eu penso muito nos jovens, assim, né? Eu sempre falo que os jovens, eles vão ser cativados por histórias de sucesso. Eles precisam ver histórias de sucesso e de alegria, né? E esses questionamentos que os seus filhos têm feito em casa, né? Eu tenho uma de 5 anos e uma de 1 ano. A minha de 5 anos já fica fazendo perguntas assim, né? Então, assim, a gente tem que levar essas histórias de sucesso e de impacto positivo com cases reais, assim, né? Se é difícil, se é emaranhado de legislação, então como é que a gente traduz isso em linguagem mais simples, né? Em práticas mais palpáveis? Então é isso, assim, a minha pergunta. Se a gente pode ter uma reunião juntas para que a gente possa começar um projeto. Teremos. Meninas, tá aí meu time aí. Se preparem que tem trabalho, que 2023 merece, 2023 já começou, né? Então teremos. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, disponibilizar esse conhecimento, abrir esse espaço. O Sindicato Rural também tem muito conhecimento, o Sistema CNA tem muito conhecimento, então imagina o potencial da gente poder fazer essa mescla com os parceiros que a gente tem, né, para garantir que o produtor rural tem todo esse ferramental, não só de conhecimento técnico sobre como fazer ainda melhor, mas o que ele pode acessar. Quais são os benefícios já disponíveis hoje no mercado, né, para ele conseguir remunerar essas práticas agrícolas sustentáveis. Então, vamos botar uma data nisso ainda hoje. Posso complementar? Claro, Dani, fica à vontade. Quero colocar à disposição o conteúdo do capitalismo consciente para as lideranças, para que a gente possa complementar, já entrando nessa escola de sustentabilidade, o que é um líder consciente no agro. Como é que ele pode se orientar para impacto positivo desde o começo? Porque a primeira grande decisão do capitalismo consciente é ter consciência de que tudo que a gente faz gera impacto. E mesmo aquilo que a gente não faz gera impacto. Porque o líder consciente sabe que se ele decidir por A ou por B, ele está gerando impacto e a omissão também gera impacto. Então, o seu apontamento é o primeiro estágio, quer dizer, me conscientizei de que eu preciso agir. Ok, então agora o que a gente faz? Vamos todas juntas. E aquilo que eu puder colocar à disposição de todas vocês, em termos de conteúdo do Instituto, contem comigo. Em relação ao impacto do que a gente não faz, né? Ali na minha região, o que está acontecendo há muitos anos, e aí a minha propriedade tem 8 loteamentos, a gente virou uma ilha. Então, assim, o impacto do que a gente não faz, e falando dos jovens, é não fiz nada em relação àquela propriedade, eu deixei acontecer, né? Chega um ponto que se deixa acontecer a falta de segurança alimentar nas cidades, porque vai se tornando totalmente improdutiva. Então, é muito, muito, muito forte o que você está falando. Maravilha. Deixa eu só dar um dado. Claro, fica à vontade. Você fala muito em jovens, né? Um dos nossos olhares no Instituto é sobre o jovem. Deixa eu te dar um número. A gente é o maior desemprego do G20, o Brasil. 31% dos nossos jovens de 18 a 24 anos estão fora do mercado de trabalho. E isso significa que eles não se entendem como cidadãos, porque eles não pertencem à economia. Então, um dos maiores olhares que a gente pode ter para a próxima geração é incluir o jovem em todo e qualquer trabalho. É fazer com que eles se sintam pertencentes ao nosso país.
para que eles possam produzir alguma coisa que realmente seja incrível e que essa geração possa tomar conta daquilo que vai ser o nosso futuro. A gente tem toda essa responsabilidade na mão, que passa por entregar educação, oportunidades, tudo aquilo que a gente pode fazer. A gente também tem um projeto social chamado CC Jovem, no Instituto, que a gente entrega uma certificação de capitalismo consciente para preparar o jovem para o mercado de trabalho. E a cada empresa que coloca o seu jovem aprendiz ou estagiário, a gente abre portas para 5 jovens de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade de graça. Então, toda e qualquer empresa que se aproxime de nós, a gente mobiliza mais gente e mais jovens para entrar nessa trilha. Então, sim, a gente precisa olhar para os nossos jovens, é o nosso foco, com certeza. Gente, que papo bom, hein? Acalorado. Agora, a gente já está caminhando, infelizmente, para o encerramento aqui, mas vamos continuar aqui no stand da Nutrem. Está preparado aí um happy hour para que todas possam participar, possam tirar dúvidas aí diretamente também com as especialistas, com as produtoras que participaram aqui do nosso Vozes Responsáveis Femininas. Está todo mundo de taça na mão, porque a gente vai encerrar com um brinde, sem dúvidas, mas eu quero aqui, em nome da Produzindo Certo e em nome da Nutrem, agradecer demais a participação de vocês, viu? Catarina, Beatriz, Daniela, Aline, muito bom mesmo, assim, a gente teve 2 blocos aí incríveis, com muitos assuntos importantes, pertinentes e saindo parcerias, as parcerias sendo feitas aqui agora. Aqui agora já. Já. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Produzindo Certo também, entrar para o movimento Eu Produzo Certo, basta acessar o site produzindocerto.com.br. Obrigada, meninas, obrigada a todas que estão aqui na plateia conosco e vamos brindar, claro, a esse encontro, a esse congresso. E viva a sustentabilidade, o agro responsável, viva! Viva as mulheres do agro!